Olá! Este trabalho é uma pesquisa científica que tem como título a avaliação tomográfica do tecido periodontal na cirurgia de aumento estético da coroa, um estudo clínico de 12 meses. Os autores que contribuíram para esse projeto fui eu, aluna Andressa Meirelles Seabra Gomes, Dr. Carlos Alexandre, Dr. Adriano e doutora Cristine, como professor orientador, a professora doutora Valéria Martins de Araújo Carneiro. Bem, sorriso gengival é tido como uma exposição da gengiva acima de 3 milímetros ao sorrir e afeta cerca de 10% da população entre 20 e 30 anos de idade. A periodontia tem buscado nos últimos anos o aperfeiçoamento na cirurgia de aumento estético da coroa, sendo que este exame, a tomografia computadorizada de feixe cônico para tecidos moles, tem sido de grande auxílio no planejamento. Na literatura, há diversos artigos que discutem a etiologia do sorriso gengival. Porém, não há a avaliação clínica e tomográfica do aparato gengival e ósseo que analise a estabilidade dessas estruturas após o procedimento cirúrgico, demonstrando então que há uma literatura limitada com relação a esse tema. Então, os objetivos desse estudo é avaliar, após a cirurgia de aumento estético de coroa clínica, por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico para tecidos moles, a altura e a espessura do tecido ósseo e dos tecidos de inserção supracristais, assim como as alterações dimensionais do tamanho da coroa clínica. Passando para a metodologia, foram ao todo 19 pacientes, todas do sexo feminino, que apresentaram a queixa estética na clínica do curso de especialização em periodontia da Universidade de Brasília. Passaram por critérios de inclusão e exclusão e fizeram então o exame tomográfico com afastador em maxila e em T0. Após isso, foram submetidas à cirurgia e depois de 12 meses retornaram à clínica para fazer outro exame tomográfico, sendo que esses exames foram feitos no tomógrafo iCat e o programa utilizado para fazer a mensuração das estruturas foi o programa CS3D Imaging Software. Esses são os critérios de inclusão e exclusão. Então, passando aqui para as estruturas medidas, podemos ver aí na imagem da esquerda o tamanho da coroa clínica em vermelho, em preto o tamanho da coroa anatômica, em rosa a distância entre a crista óssea e a jaque e em azul a distância entre a crista óssea e a margem gengival. Na imagem da direita, nós temos a espessura gengival e óssea feitas em 3 medidas distintas, sendo que para a óssea foi realizada, então, uma altura de 1 milímetro entre as 3 medidas. E para a espessura gengival, a primeira foi feita na altura da crista óssea, a segunda na altura da jaque e a terceira na altura da margem gengival. Os dentes analisados foram de canino a canino. A análise estatística foi realizada e foi feita a comparação entre T0 e T12, sendo que, para o valor de SIG, foi considerado significativo aqueles inferiores a 0,05 e não significativo para aqueles superiores a 0,05. Passando então para os resultados, a começar pela coroa clínica, vemos que houve uma diferença estatística significativa em todos os dentes. Na distância entre a crista óssea e a jaque, podemos ver que a osteotomia se manteve após 12 meses, como pode-se ver aí na tabela, demonstrando então uma excelente estabilidade. Com relação à crista óssea, a distância entre a crista óssea e a margem gengival, tivemos uma diferença significativa apenas nos incisivos centrais. Com relação à espessura gengival, houve uma diferença significativa para os incisivos centrais e laterais. E esse resultado foi bastante surpreendente, uma vez que no procedimento cirúrgico, a espessura do tecido não sofre nenhuma alteração. E podemos ver aí na tabela que a gengiva apresentou uma tendência a se tornar mais espessa. Com relação à espessura óssea, podemos ver que a nova espessura deixada na osteoplastia se manteve apenas no dente 11 e no dente 13. Nos demais dentes, a espessura apresentou uma recidiva. Esse é um antes e um retorno de 6 meses de uma das nossas pacientes, demonstrando um resultado bastante satisfatório. Como conclusão, o aumento estético de coroa clínica é eficaz. A osteotomia feita durante a cirurgia se mantém mesmo após 12 meses, demonstrando uma excelente estabilidade. Ocorre um pequeno espessamento gengival, a espessura óssea demonstra tendência ao retorno da espessura inicial e, portanto, a espessura óssea e tecidual refletiram na pequena recidiva. Esses resultados podem auxiliar o clínico geral no planejamento e acompanhamento pós-cirúrgico, dando maior previsibilidade e segurança na realização do aumento estético de coroa clínica. Essas são as referências. Obrigada!